E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhores estão? Eu espero que todos os senhores estejam aí bem, diga-se de passagem, né? Até então. Enfim, gente, então vamos lá. Fazer a parte 2, né? Pois bem, então eu pretendo fazer a parte 2 aqui agora, né? Porque o restante do mundo insiste nos chamar de latinos, né? Agora vamos lá, dando uma pesquisadinha rápida, né? Eles argumentam, vamos dizer assim, a enciclopédia no geral argumenta que falar latino não é errado, né? Não é pejorativo porque é um termo correto de pessoas que vivem no continente, né? No continente americano e não falam o idioma anglo-saxão, que seja, né? E não passam na contramão. Brincadeira que o carro acabou de passar na contramão. Enfim, então são pessoas que vivem, né? Um negócio geográfico, geopolítico correto e não sei o que, né? Então essa é a argumentação dessas pessoas, né? Agora, o termo latino torna pejorativo, torna errado, né, xenofóbico, se você usa de maneira para generalizar, né? Falar, todos esses latinos aqui são preguiçosos, vêm aqui roubar os nossos empregos, latinos são isso, latinos são aquilo, né? Aí começa a se tornar uma coisa pejorativa, né? Foi isso que a enciclopédia fala. E bom, e obviamente o nosso lado, né, aqui do brasileiro, né? Aí eles falaram, os brasileiros eles são latinos, mas eles não são hispânicos, né? A gente não tem uma origem tão forte na coisa hispânica, né? E olha só que curioso, né? Esse Eduardo Bueno aí, do Buenas Ideias, que ficou feliz porque mataram o Charlie Kirk, né? Ceifar a vida do Charlie Kirk, ele ficou feliz por isso, né? Agora o BOP lá no Rio de Janeiro ceifou 120 vítimas da sociedade no ponto dele, aí ele lamentou, né? Ele ficou tristinho porque o BOP fez isso com os anjinhos dele, né? Mas enfim, também como é engraçado algumas coisas, né? O Eduardo Bueno, o Eduardo Bueno, né? Exato. O Eduardo Bueno do Buenas Ideias, quando ele foi falar da Leopoldina, o Dom Pedro I falou que o Dom Pedro I era um imperador latino-americano, cachorrão, que queria, né? Desculpa a expressão, mas não tem nem outra, né? Ele basicamente falou com essas palavras, né? Um imperador latino-americano, cachorrão, machista, que queria aleitar todas, que gosta de ficar aleitando todas e ir embora e não se apegar emocionalmente, que não sei o quê. Aí, ou seja, ele pode usar o termo, né? Ele pode usar o termo latino-americano de uma forma pejorativa por ele ser da esquerda, né? Aí a esquerda não vai lá cancelar ele falando, né? Então é engraçado, né? Acho que também depende do ponto de vista, né? Se supostamente é um direitista falando de um latino, eles vão falar que tá errado, né? Mas o esquerdista, ele usa, né? Alguém que ele acha que foi depreciativo da nossa história de uma maneira pejorativa, né? Usa o gentílico dele de uma maneira pejorativa e aí ninguém vai ficar cancelando ele, né? Então também é bem engraçado esse tipo de coisa, né? Mas enfim, né? Enfim, só fazendo um adentro, né? Então, gente, tipo assim, agora a minha opinião, né? A minha opinião sobre esse a respeito, né? Seria. Então, gente, eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem outras partes do continente americano que fala francês, acho que no Haiti, outras ilhas, né? O Canadá também, não necessariamente eles se sentem latinos, né? Eles não ligam para isso. Também outra relação seria, sei lá, a Romênia, né? A Romênia, os países da Europa, eles vão se sentir latinos, né? Tipo assim, se bobear, eles vão ter muito mais orgulho de se sentir europeus, não sei, do que se sentir latinos, né? E também, igual eu falei no outro vídeo, né? A Romênia também tem esse problema, né? Porque a Romênia, o povo dela seria tipo eslavo, né? Mas eles falam um idioma baseado no nosso, que é o latim, né? Então é curioso. Mas enfim, então, gente, sei lá, eu acho que depende, né? Não deve ser, tipo assim, uma regra, né? A gente pode se identificar de formas diferentes, né? Luso-americano, hispânico-americano, franco-americano,
é, deixa eu ver o que mais, enfim, ibérico-americano, né, sul-americano, platino-americano, né, então, eu acho que não necessariamente a gente tem que abraçar esse negócio de latino, né, então acho que basicamente é isso, né. Essa seria a minha opinião a esse respeito, né? E como eu falei também no outro vídeo, né? Tudo começou com uma coisa do tipo os protestantes, né? A maioria das cidades protestantes passando perto das igrejas católicas e, tipo assim, ouvir uma missa em latim, né? E tipo assim, aí os pastores tudo explicou, porque na igreja católica eles gostam de falar em latim, porque isso faz parte da liturgia dele, mas a gente não precisa usar isso, né? A gente não é romanista, né? E logo após eles verem isso, eles viram lá os imigrantes de Sonora, Tijuana, Jalisco, né? Outras cidades aí do sul, eles viram falando espanhol, né? Daí só, nossa, esse idioma é tão parecido com o latim, né? Então acho que eles são latinos, né? Então meio que aí que surgiu a expressão, né? Foi algo, como posso dizer assim, não é inconscientemente, né? É algo meio que inconscientemente, né? Eles não sabiam que ia para esse lado, né? Então acho que basicamente é isso, né? Mas enfim, gente, agora eu acho que aí é que tá, né? A gente só pode falar assim, a gente vai adotar esse tipo de gentílico, a gente vai ficar cego ou frenético com esse gentílico, se também todos os países que usam ou fazem do uso do nosso idioma, né? Falem o mesmo idioma do que é nosso, se eles também falam que eles são latinos, né? Os italianos, os franceses, os portugueses, os espanhóis, os romenos. Eu não sei se talvez as Filipinas, né, os próprios filipinos também poderiam se considerar latinos, porque lá muitos anos atrás eles falavam espanhol também, né? A África, Angola fala português também, né? Os países que falam português, espanhol, francês na África também, né? Então acho que é isso. Aí que eu acho que acaba sendo ruim, né? Tipo assim, tipo assim, nós, né, vamos dizer assim, nós que temos esse gentílico, né, nós latinos, né, nós latinos americanos, nós somos obrigados a adotar e aceitar esse gentílico porque nos é imposto, né, e sendo que, sei lá, um romeno que vive lá na Romênia, lá na Transilvânia, ele não tá nem aí, né, ele vai, tipo assim, vão falar pra ele, você é um latino, né, aí, tipo assim, ele vai meio que cagar e andar para aquele gentílico, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? Acaba sendo uma coisa ruim quando seja uma coisa imposta, né? Agora, se não for algo imposto, né? Tipo, você é obrigado, então acho que pode ser que fique mais natural e aí sim, né? E aí sim a gente vai ter um flow melhor das coisas, né? Do que geralmente algo que aquilo é nos imposto, né? Aquilo que nos é imposto, né? Então, acho que basicamente é isso. Faz jus, né? Imposto, porque infelizmente aqui no Brasil a gente paga muito imposto também, né? Mas enfim. Bom, gente, então acho que basicamente era isso, né? Bom, a língua portuguesa que a gente fala no Brasil, né? Obviamente também parece muito espanhol. Eu acho que o Dom Pedro I, ele era bem parecido com o espanhol, né? Com os trajes, né? As roupas dele, né? As vestimentas dele, as roupas dele, né? Então, acho que talvez sim, né? Alguma coisa parecida, né? Com isso, talvez nos faz hispânicos também, né? Mas também eu acho que aquela questão, né? Como eu posso explicar num bom sentido? Hoje, talvez o país que é a matéria-prima desse idioma, né? A matéria-prima, que é o espanhol, talvez eles não nos considerem hispânicos também, né? Bom, também não sei, né? Não sei se também seria uma rivalidade entre eles, né? E os nossos ex-colonizadores, né? Mas aí também a gente pode ver e notar que, por exemplo, os Los Tercios, né? Que compõem o exército mercenário deles, vamos dizer assim, na legião estrangeira deles, eles não aceitam nós brasileiros, né? Que eles falam que nós brasileiros não fazemos parte dessa coisa hispânica, né? Então acho que é isso. Bom, gente, eu não sei, né? Acho que basicamente era essa a minha opinião a esse respeito, né? Mas isso também deixa a gente curioso, né? Porque será que o restante do mundo ainda insiste em chamar a gente de latinos, né?
Eles talvez não tenham um aprofundamento tão técnico de outros possíveis gentílicos que a gente poderia ter, né? Então acho que basicamente é isso. Enfim, gente, fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, tchau.